tudo bem? Hoje a gente começa a ver as chamadas provas em espécie, ou seja, o código descreve o procedimento, o rito de algumas provas, na verdade as provas comuns do processo civil. Portanto, cada capítulo estuda uma prova, então é assim, um capítulo ata notarial, outro capítulo depoimento pessoal, outro capítulo prova testemunhal, outro capítulo prova pericial e assim vai. A gente vai começar com a primeira prova na ordem, que é a chamada ata notarial, prevista num único artigo muito singelo, o artigo 384. O que seria essa ata notarial? Bom, o nome ata é o que designa o documento que relata o que aconteceu numa determinada ocasião, quais foram os fatos que aconteceram numa determinada situação. Tanto é que a gente tem ata de reunião, ata de assembleia. Portanto, ata é o documento em que se descrevem fatos ocorridos numa determinada circunstância, num determinado ambiente, numa determinada data, numa determinada ocasião. E notarial faz referência ao local onde esse documento é lavrado, ou a pessoa que lavra. Notário é o delegado de cartório de notas, né? É aquele cidadão que tem por delegação do poder público a atribuição de cuidar de um cartório extrajudicial chamado cartório de notas, que é o designado tabelião. Portanto, o que seria essa ata notarial? É o documento lavrado pelo tabelião. E por que o tabelião é um sujeito diferente? Porque como ele recebe uma delegação do poder público para atuar como se fosse um braço do poder público, do poder judiciário, ele tem a chamada fé pública, de modo que aquilo que ele atesta, o ato de atestar, é um ato verdadeiro, ou seja, tem fé aquilo que ele fala. Portanto, ata notarial é esse documento lavrado por um tabelião que atesta que viu, que ouviu, que leu, que presenciou algum fato. Vejam, o que o documento faz é atestar que ele viu. Não necessariamente atesta ou tira-se conclusões, ele tira conclusões do que viu. Ele apenas atesta que viu, ele atesta que ouviu, ele atesta que estava lá, ele atesta que presenciou. Mas ele não tira conclusões desses fatos, portanto é apenas um documento frio. Essa ata notarial, portanto, esse documento público expedido por um tabelião a pedido do interessado, ele é muito usado nas provas de ofensas produzidas pela internet. Porque se eu, ofendido por uma determinada pessoa na internet, se eu printo aquela página, isso é uma prova privada, portanto, eu posso ter montado aquilo num documento em branco, posso ter forjado aquilo. Quando você vai ao tabelião e pede para que ele acesse o Facebook e verifique a página acessada, e naquele dia que ele acesse exatamente aquele post, e ele, portanto, diz, li isso aquele dia, ele consegue atestar com essa fé pública de que, naquele dia, naquela hora, acessando o ambiente de internet, na página www.facebook.com, ele verificou um post na data de tanto, que às tantas horas tinha o seguinte teor, e ele reproduz o que se diz. E mais, ele consegue transpor esta imagem para dentro da ata, e a ata, portanto, passa a ser um conjunto de informações que ele presta e mais o próprio ato que ele quer atestar. Então, a ata notarial serve para dar fé pública a fatos que podem ser vistos, ouvidos e presenciados por um tabelião. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos imaginar que a minha casa, por causa de uma chuva, esteja caindo água do teto. Eu posso chamar um tabelião e ele, óbvio, não vai atestar que a água veio do teto por culpa do edifício. O que ele vai dizer é que no dia 20 de abril, às 3 horas da tarde, compareci no edifício tal, na unidade número 90 e tanto, e verifiquei que cai água do teto, cai água da botoneira, cai água do telhado, e ele não vai dizer de quem é a culpa, mas ele vai atestar e fotografar que aquilo de fato está acontecendo, tá certo? Esse documento, portanto, serve à prova
judicial. É óbvio que pode ser impugnado, como qualquer prova, sobretudo porque ele não tira a conclusão do fato, mas o fato em si passa a ser provado com a força da fé pública que o tabelião produz. Portanto, é um documento elaborado por um cartório de notas e que retrata a ocorrência de um fato que ele viu, ouviu ou presenciou. Tá bom? Um abraço.